Sabe aquele livro que você termina e fica ali parado por alguns segundos, sem saber direito o que faz com o que sentiu? Noites Brancas fez isso comigo. É uma novela curtinha, você lê numa tarde, mas ela tem algumas das técnicas de escrita mais elegantes que eu já encontrei em qualquer obra. E o interessante é que Dostoiévski tinha apenas 27 anos quando escreveu ela. Ele era jovem, idealista, ainda acreditava que o amor era capaz de salvar as pessoas. Um ano depois só dessa publicação de Noites Brancas, ele foi preso. Ele ficou 8 meses numa cela, foi levado para frente de um pelotão de fuzilamento e no último segundo recebeu o perdão do czar. Ele passou 4 anos depois disso na Sibéria fazendo trabalho forçado. O Dostoiévski voltou da Sibéria, nunca mais escreveu como de Noites Brancas. Aquele romantismo delicado, aquele lirismo quase ingênuo. Foi a última vez. Então, quando você lê essa obra, você está lendo um homem que ainda não sabe o que está prestes a acontecer com ele. Isso muda tudo. E hoje eu quero te mostrar 5 técnicas que eu observei que o Dostoiévski usou nessa obra. Técnicas que você pode levar para a sua própria escrita agora mesmo. E no final de cada descrição dessa técnica, da revelação e descrição da técnica, eu vou te propor um exercício prático. Porque técnica só entra no corpo quando a gente pratica. Bora lá? Primeiro vamos dar um contexto rápido para quem ainda não leu, sem um spoiler muito pesado, mas eu já aviso que eu vou falar o final. Aqui é um canal para escritores, então não faz sentido eu ficar protegendo vocês de spoiler, gente, pelo amor de Deus. A história se passa em São Petersburgo durante o verão, num período em que as noites nunca ficam escuras de verdade. O sol se põe, mas o céu mantém uma certa claridade estranha ali no céu, como se o dia não conseguisse terminar direito. O protagonista não tem nome, a gente só sabe que ele é chamado de O Sonhador. Ele vive há 8 anos na cidade sem ter feito nenhum amigo. Ele conhece as pessoas pela rotina delas. Ele sabe o horário em que um senhor de bigode passa na rua. Ele reconhece a janela que sempre tem uma vela acesa em determinado horário. Mas ele nunca chegou de fato perto de ninguém. Numa dessas noites claras, ele encontra uma moça chorando numa ponte. Ela se chama Natchenska. Eu não sei se eu vou pronunciar isso errado, eu falei assim, Natchenska. Eles começam a conversar e marcam de se encontrar nas noites seguintes. E em 4 encontros, 4 noites que eles se encontram, o sonhador se apaixona completamente por essa moça. O problema disso é que Natchenska está esperando um outro homem. Um homem que prometeu voltar para se casar com ela 1 ano atrás e que sumiu do mapa. O que acontece depois disso é o coração da obra, e onde também estão as melhores lições de escrita. A primeira técnica que eu quero trazer para você é de dar consciência ao ambiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você escreve lá o seu romance, o seu conto, a sua cena, o que você faz com o ambiente? Você só descreve ali o que existe no espaço, por exemplo, as ruas, as árvores, o clima que está fazendo, ou você faz o ambiente participar da cena? Tem uma diferença muito grande nessas duas coisas. Descrever é inventariar, é só ticar ali e listar o que está acontecendo, o que tem no ambiente. Fazer participar é outra história. No começo de Noites Brancas, o sonhador está caminhando pela cidade e começa a cumprimentar as casas. Não metaforicamente, ele de fato fala com os prédios, como se eles fossem velhos conhecidos dele. Uma casinha amarela que ele passa toda semana vira um personagem. Ele nota quando pintam ela de outra cor e fica feliz ou indignado dependendo do estado dela, de conservação, da cor que pintaram ela. Isso parece muita loucura, mas é completamente genial, porque o Dostoiévski está fazendo ali não é descrever São Petersburgo. Ele está nos mostrando quem é o sonhador através da relação dele com o espaço em volta. Um homem que faz amizade com casas é um homem que não sabe fazer amizade com gente. Você entende isso sem que o narrador precise te explicar isso, te contar isso. E não é só isso, o ambiente muda conforme o estado emocional do protagonista, dos personagens. Nas primeiras noites, a São Petersburgo é luminosa, é fantástica, é quase mágica. Nas noites finais, em que tudo vai dando errado, quando a ilusão começa a rachar, a cidade também esfria. O clima segue a emoção. E não porque o tempo mudou lá fora, mas porque o olhar do sonhador muda. O Machado de Assis fez a mesma coisa em Dom Casmurro, e quando eu li Noites Brancas, que foi depois de ler Dom Casmurro, eu percebi isso, claramente me lembrei do Machado. Tem um coqueiro no quintal da casa de Bentinho que aparece numa cena do começo, que parece ter uma opinião sobre o que está acontecendo. Mas o Machado, ele não diz isso diretamente. Tudo tá carregando um estado emocional que é do próprio Bentinho. Então o ambiente não é o cenário, ele é um cúmplice.
Quando o ambiente participa da narrativa, você não precisa de tanto adjetivo. O espaço faz o trabalho emocional por você. E aí vamos fazer um exercício para a gente fixar bem e aprender a fazer isso. Escreve aí no seu bloquinho, no seu computador, uma cena curta. Não precisa passar de uma página, é curtinha mesmo. Em que um personagem está andando num lugar onde ele conhece muito bem. Pode ser o bairro dele, o caminho para o trabalho, uma pracinha que ele sempre vai. Aí o personagem acabou de receber uma notícia muito ruim. Mas você não pode escrever isso diretamente. Ah, ele recebeu uma notícia ruim. Não, você não pode dizer que ele tá triste, que ele tá angustiado, enfim. Você só pode descrever o que ele nota no ambiente, o que chama a atenção dele no ambiente, o que ele deixa de ver no ambiente, o que pareceu feio fora do lugar hoje que antes não parecia, que ele nunca tinha reparado. Então deixa o ambiente contar o estado emocional do seu personagem. Entendeu? A segunda técnica que eu notei em Noites Brancas é a minha favorita, mas ela é bem difícil de executar bem, então presta atenção. É de criar um narrador que se engana sem saber. O sonhador, que é o protagonista de Noites Brancas, narra a história em primeira pessoa. Ele conta tudo com muita convicção, com muitos detalhes, com emoção genuína. Você lê e sente junto com ele, torce por ele, acredita nele até. E aí você fecha o livro e percebe uma coisa. Ele estava contando uma história que ele mesmo inventou. O Dostoiévski nunca diz isso. Não tem um momento em que o narrador admite que estava construindo uma ilusão na cabeça do protagonista. Mas os sinais estão todos lá. Se você prestar bastante atenção. Por exemplo, o sonhador, ele interpreta cada palavra de Natinska com a confirmação de que ele quer acreditar. Então, ela ri da piada dele, e ele lê como uma cumplicidade amorosa. Se ela tá triste, ele lê como um sofrimento compartilhado entre os dois ali. Se ela diz que ele é um bom amigo, ele ouve, talvez mais do que um amigo. E a Natinska nunca promete nada pra ele. Ela foi honesta desde o princípio, sobre estar esperando outro homem. Mas o sonhador, ele tá tão dentro da sua própria narrativa, dentro da sua própria cabeça, que ele não consegue ouvir o que ela tá dizendo fora. O que de fato ela tá dizendo fora. E isso tem um nome na teoria literária, que é narrador não confiável. Mas o que o Dostoiévski faz de especial é que o sonhador não é desonesto. Ele não tá mentindo pro leitor. Ele tá só mentindo pra ele mesmo. E ele acredita completamente em tudo que ele diz. Isso é muito mais sofisticado do que um narrador que omite informação de propósito. E para você como escritor, isso abre uma possibilidade enorme. Você pode criar um personagem que está errado sobre si mesmo e fazer o leitor perceber isso antes que o personagem perceba. Tanto que é legal isso. Sem precisar explicar nada. Só deixando um espaço entre o que o personagem diz e o que acontece de fato, que fala por si. A pergunta que você precisa fazer é: o meu personagem se vê como ele realmente é? Ou ele tem uma versão de si mesmo que o protege de alguma coisa que está acontecendo fora? Eu já vou avisando que quase ninguém se vê como realmente é. Isso vale para personagens também. Deixa o seu personagem ainda mais real. E agora nós vamos fazer o seguinte exercício aqui para fixar isso. Você vai escrever um monólogo interno de um personagem, que ou seja, a conversa dele, a fala dele com ele mesmo, descrevendo um encontro que acabou de ter com outra pessoa. Pode ser uma conversa com alguém que ele gosta, uma entrevista de emprego que ele fez, um jantar de família, qualquer coisa. Mas ele falando com ele mesmo a respeito desse acontecimento. O personagem está convicto de que o encontro foi bem, que ele foi simpático, que causou boa impressão, que a outra pessoa que ele estava falando gostou dele. Mas ao longo do monólogo, você vai deixar escapar alguns detalhes que sugerem o contrário disso, sem que o personagem perceba. Por exemplo, a pessoa, enquanto ele estava falando, desviou o olhar, olhou o relógio, teve uma pausa estranha, assim, mudou de assunto. Enfim, o personagem não comenta esses detalhes como problemas. Ele só nota, narra, e segue em frente, confiante. O leitor é quem vai notar o que realmente aconteceu. Entendeu? A terceira técnica que eu notei, calma que são 5, nós já vamos chegar lá, é explorar o silêncio do outro personagem. E agora presta atenção aqui, porque isso é uma das coisas que mais me impressionou em Noites Brancas. A Natinska, ela quase não fala no começo. O sonhador domina completamente a narrativa. Você passa algumas páginas ali dentro da cabeça dele. Os pensamentos, as esperanças, as divagações poéticas. A Natinska existe ali, mas como uma presença que reage mais do que age. Você mal sabe o que ela pensa. Você quase não tem acesso ao que ela sente. E aí, em determinado momento, ela fala. E ela fala de verdade, pela primeira vez.
e as frases dela mudam tudo. O peso dela é tão grande justamente porque você passou um tempo enorme sem ouvir ela. O silêncio dela acumulou uma tensão que, quando ela fala finalmente, libera essa tensão. Isso é uma decisão narrativa. O Dostoiévski escolheu calar Natinska não por descuido, mas para fazer o leitor sentir exatamente o que o sonhador sente. Ele também está dentro de uma bolha, e a voz da Natinska é o que fura essa bolha. Muitos escritores iniciantes cometem o erro de dar voz igual a todos os personagens o tempo todo, mas o silêncio é narrativa também. A ausência é presença nesse caso. Um personagem que não fala por muitas páginas, quando ele finalmente fala, tem um peso diferente de um personagem que está comentando tudo desde o início o tempo todo. Pensa na cena de um filme em que o personagem que ficou quieto a história toda abre a boca e diz uma coisa. Você lembra dessa cena porque o silêncio preparou o terreno para ele falar. E o terceiro exercício é bem simples e vai te ajudar muito. Você vai escrever um diálogo entre dois personagens. Pode ser sobre qualquer coisa que você pensar aí o diálogo. Aí um deles vai dominar completamente a narrativa e o outro vai ficar calado. Ele fala muito, explica, argumenta, conta história. O outro personagem responde só com frases curtíssimas, com silêncio ou frases curtíssimas, tipo, sim, entendo, é mesmo, pode ser, essas coisas. Coisa que não alimenta nem corta a conversa. Aí na última fala do texto, esse personagem calado diz uma frase completa, uma só. Essa frase tem que mudar o sentido de tudo que veio antes que esse aqui falou. Tenta aí e me conta como é que ficou. A quarta técnica que eu peguei desse livro é usar o tempo para comprimir a intensidade emocional. Isso a gente usa muito em conto. 4 noites, só 4 noites. A história toda acontece em 4 encontros. E isso não é limitação, é uma escolha muito precisa. Quando você comprime o tempo da sua ficção, você cria uma espécie de estufa emocional. As coisas crescem rápido, porque não tem espaço para esfriar. Os personagens se apegam de um jeito que em circunstâncias normais levariam meses, porque eles só têm aquelas horas ali para tudo acontecer. O Dostoiévski aproveitou o fenômeno das noites brancas, que é esse período do verão russo lá, em que nunca escurece de verdade, para criar um tempo que também não fecha. As noites duram mais que deveriam, o dia não chega. E dentro dessa estranheza toda, o sonhador vive o único amor da vida toda dele. E tem uma lógica emocional aí. Coisas efêmeras parecem mais intensas justamente porque vão acabar. Sabe quando você tá de férias num lugar lindo e tudo parece mais bonito, mais saboroso, mais vivo? É porque você sabe que vai embora na sexta-feira. Dostoiévski usa isso estruturalmente. Para você como escritor, se a sua história tá parecendo muito difusa, assim, muito solta, sem urgência, sem tensão, tente diminuir o tempo, comprimir o tempo. O que será que aconteceria se toda essa trama sua passasse em um único dia, em uma única noite, em uma única semana? Você vai ver que a limitação de tempo cria uma pressão, e essa pressão cria o drama. E o drama cria a ficção. A estrutura de capítulos de Noites Brancas é outro detalhe muito bonito. Cada capítulo é uma noite. A primeira noite, a segunda noite, a terceira noite, a quarta noite. Aí depois tem um epílogo. E isso cria um ritmo de contagem regressiva. O leitor sabe que as noites são finitas. Isso já cria uma tensão antes de qualquer conflito. E o quarto exercício que eu vou deixar é o seguinte. Pegue uma história que você já tem na cabeça, uma que você já pensou aí, pode ser uma ideia que está parada faz tempo na sua cabeça, ou que você escreveu e jogou ali na gaveta, e tente reescrever ela mentalmente com uma limitação de tempo extrema. Pode ser assim, tudo acontece em um único dia, ou em uma única noite, ou durante uma viagem de trem de 3 horas. Nossa, menor ainda. Aí você vai escrever essa primeira cena dessa versão comprimida. O que o personagem precisa fazer ou decidir antes que esse tempo acabe. Aí você vai observar o que muda na urgência da cena quando o relógio está correndo. Você vai perceber que muda tudo. E a quinta técnica que eu trouxe aqui, que eu observei em Noites Brancas, do Dostoiévski, é uma coisa que esse canal traz, que é falar do autor. É perceber o que o autor vive e que entra na obra, mesmo que ele não queira. E essa última técnica aqui não é uma técnica no sentido faça isso e vai funcionar. É mais uma consciência que eu acho fundamental para qualquer escritor. O Dostoiévski escreveu Noites Brancas em 1848. Naquele momento, ele era um jovem que frequentava uns círculos intelectuais em São Petersburgo, que lia filosofia proibida, que começava a questionar o regime czarista. Ele tinha muito idealismo. Ele acreditava no poder dos sentimentos de dentro da gente. E aí, em 1849, ele foi preso. E em 1850, ele foi para a Sibéria.
O Dostoiévski, que voltou 10 anos depois, nunca mais escreveu um sonhador. Depois da prisão, ele escreveu personagens complexos, contraditórios, torturados, mas nunca mais aquele romantismo delicado de um homem que conversa com as casas e acredita que 4 noites são suficientes para amar alguém para sempre. Noites Brancas só existe porque aquele jovem Dostoiévski ainda não sabia o que estava por vir. A ingenuidade da obra é real. Não é um recurso literário deliberado. É o estado de espírito de alguém que está na beira de uma ruptura enorme, sem saber disso. E isso é muito visível na obra. Você sente que aquele texto tem uma leveza que as obras depois não têm. E o que eu quero dizer com isso? Que você escreve de onde você está, não de onde você quer estar, não de onde você acha que deveria estar. A sua visão de mundo, as suas crenças, os seus medos, as suas esperanças, tudo isso entra no texto, mesmo quando você não tem consciência disso. Muitos escritores iniciantes tentam imitar uma voz que não é a deles ainda. Tentam soar como alguém mais experiente, mais sofisticado, mais literário. E o texto fica falso, fica oco. A melhor coisa que você pode fazer agora, na fase que você tá, é escrever de onde você tá de verdade. Porque o texto vai ser verdadeiro. E o texto verdadeiro sempre toca a gente, leitor. Dostoiévski não tentou soar como Tolstói. Ele soou como ele mesmo. Um jovem apaixonado por ideias e pelo amor. Num verão em que as noites não escureciam. E essa técnica tem um exercício sim. Esse exercício não é de escrita, é de observação. Pega um texto seu, qualquer um, não precisa ser longo, e faz essa pergunta. O que esse texto revela sobre quem eu sou hoje? Não sobre quem você quer ser. Não sobre o que você acha bonito na literatura. Sobre quem você é agora, sobre quem você foi quando escreveu. O que você teme, o que você valoriza, o que você anda tentando entender. Se você conseguir responder isso, você está no caminho mais que certo. Porque o que for verdade em você vai ser verdade no texto também. E o que for verdade no seu texto vai encontrar alguém do outro lado, um leitor, que vai reconhecer aquilo como a sua própria verdade. E é assim que a literatura funciona. Foi assim que funcionou com Dostoiévski. E é assim que vai funcionar com você. Natienska não traiu o sonhador. É o que eu mais vejo na internet. Ela foi honesta desde o início. Ela estava esperando outro homem. Ela disse isso claramente. Ela nunca prometeu o que ele quis ouvir. O que aconteceu foi que o sonhador criou uma história. Aí ele colocou ela como protagonista dessa história. E ficou muito surpreso quando ela escolheu a própria vida em vez da história que ele tinha escrito para ela. E o lindo é que o Dostoiévski não julga o sonhador por isso. O texto não o condena. E no final tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que teve 1 minuto de felicidade plena. E que isso talvez fosse suficiente para uma vida inteira. Você pode até discordar disso. Eu discordo um pouco. Mas a gente tem que concordar que é uma frase que só pode ser escrita por alguém que ainda acredita que a felicidade, mesmo que breve, tem peso eterno. Dostoiévski, na Sibéria, talvez não tivesse escrito assim. E por isso Noites Brancas é insubstituível. É o retrato de um homem, de um escritor principalmente, num momento único que nunca mais se repetiu. Se você ainda não leu, vai lá e lê. É uma tarde bem gasta. E se você leu e ficou do lado de quem acha que Natienska errou, relê de novo. Dessa vez prestando atenção no que ela de fato fala e não no que o sonhador ouve. E me conta aqui se você gostou de Noites Brancas ou se você vai ler ainda agora com essas outras chaves de interpretação. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que seja útil para você, espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.